porque deu um trabalho para poder dar uma pesquisada, tal, alinhar mais as informações, porque eu vou falar sobre emprego, sobre impostos, imigração portuguesa, imigração brasileira, enfim, alguns dados bem interessantes para deixar quem está assistindo esse vídeo aqui bem atualizado do que se passa aqui, beleza? Então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Então vamos lá. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vivendo Fora. Meu nome é Hugo e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Mais uma vez, quero deixar bem claro, o intuito desse canal não é um canal que apoia a vinda de brasileiros para cá, não é exatamente isso. Isso aqui é um canal onde eu conto a minha experiência, da minha família, como é que funciona aqui, como é que nós estamos vivendo, o que é que aconteceu com a gente. Então, quero deixar isso bem claro antes de começar esse nosso vídeo. Em segundo lugar, eu quero também deixar muito claro que não existe em lugar nenhum perfeito, não existe país perfeito, cidade perfeita, não existe nada disso. O que vai existir é quais são as suas prioridades. Então, por exemplo, é muito comum eu encontrar pessoas aqui, brasileiros, que não saíram do Brasil por questão financeira, que saíram do Brasil por uma questão de segurança. Também encontro pessoas que saíram do Brasil por uma questão de experiência. Eu quero ter uma experiência em um país novo. Portugal fala o meu idioma, então para mim é mais fácil e tal. E também encontro pessoas que saíram do Brasil realmente por conta da questão financeira. Então, o importante é a gente sempre respeitar a individualidade de cada um, porque cada pessoa tem um motivo de ter saído do Brasil, como também as pessoas que saíram de Portugal, como as pessoas que saíram da Alemanha, enfim, cada um tem seu motivo particular. E a gente tem que respeitar isso, porque a nossa realidade não é igual à realidade do próximo. Isso tem que ficar bem claro na cabecinha de cada um, beleza? Bom, pegando esse gancho, eu queria comentar com vocês alguns pontos bem curiosos, né? Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que tem muitos brasileiros aqui em Portugal, não sabe? Mas vocês sabiam que tem mais portugueses no Brasil do que brasileiros em Portugal? É isso mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link das fontes, né? Esses são dados de jornais, de sites portugueses, tá? Que eu estou pegando essas informações. Então, só para vocês terem uma ideia, pega aqui minha fila, né? Tô com o computador, porque senão não dá para decorar tudo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são dados de 2019, beleza? Isso aqui é do site observatórioimigração.pt. Consta que em 2019 tem aproximadamente 185 mil portugueses no Brasil. 185 mil portugueses no Brasil, tá? E aqui pegando do site, não sei bem, gee.gov.pt. Gabinete de Estratégia e Estudos, tá? Nesse site informa que em 2019 também, para ter o mesmo parâmetro, né, tem 151 mil brasileiros em Portugal. Ou seja, em 2019 nós tínhamos mais portugueses no Brasil do que brasileiros em Portugal. Por que o português foi para o Brasil? Foi por conta de salário? Foi porque aqui é inseguro, ele foi atrás de segurança no Brasil? Não, pessoal, o dado aqui que não significa nenhuma dessas opções. Ninguém sabe, na verdade, a particularidade de cada um. Se o português vai para o Brasil, algum motivo ele tem, que para ele justifica a saída. Da mesma forma que um brasileiro vir aqui para Portugal, algum motivo tem, que para ele justifica essa vinda para cá. Como são países o mesmo idioma, isso facilita bastante essa imigração. É diferente de um brasileiro ir para o Japão, ir para a Alemanha. Enfim, se você não souber o idioma, ou não souber pelo menos o inglês, vai ser um pouco complicado essa sua fase inicial, em relação a se comunicar, conviver com as pessoas, enfim. Então, isso é um dado que eu queria trazer para vocês aqui, muito interessante, que eu sabia, lógico, que tinha muitos portugueses no Brasil, eu convivi com vários lá, mas não sabia que tinha, em termos de quantidade, mais do que brasileiros aqui em Portugal, tá? Enfim, o meu primeiro tema é em relação ao emprego, né? Muita gente me pergunta, Hugo, mas você trabalha na sua área, você tem alguma formação,
Como é que funciona isso? Então, eu queria deixar para vocês aqui a minha experiência, como é que funciona aqui. Bom, eu, academicamente falando, né, eu tenho 2 cursos técnicos, tenho uma graduação, tenho um MBA ainda no Brasil. Aqui em Portugal já concluí uma especialização. Talvez eu estou concluindo o meu mestrado, ainda tem alguns detalhes para serem definidos. Pretendo depois, talvez, cursar um doutorado. Então, tenho 2 idiomas, enfim, isso é um resumo do meu currículo. E aqui eu procurei sim trabalho na minha área. Procurei. Assim que eu cheguei aqui, depois de um tempinho eu também continuei procurando. Mas, para minha surpresa, infelizmente, os salários, ou seja, as propostas de remuneração não eram atrativas. Na verdade, eram sempre um salário mínimo. As 4 ou 5, que eu andei entrando um pouco mais de detalhes em relação às vagas, era sempre um salário mínimo. E isso, não vou mentir, não me despertou interesse em trabalhar na minha área com esse retorno financeiro. Por quê? Eu me cadastrei nas plataformas de transporte de comida, né? A Uber, Glovo, enfim. E lá eu também consegui essa mesma remuneração, porém eu tinha mais tempo, eu tinha uma flexibilidade muito maior de horários, de dias, para fazer outras coisas, como por exemplo estudar, estar próximo da minha família. Eu tenho 2 cachorrinhos, como eu acho que quem está assistindo nosso canal desde o começo sabe que eu tenho 2 cachorros, então eu também não acabo deixando eles tão sozinhos. Enfim, eu optei, foi uma decisão minha, de não trabalhar na minha área por conta da remuneração. Eu não achei justo essa remuneração de um salário mínimo, tendo em vista que eu consigo também essa remuneração com trabalhos aleatórios e que eu consigo muito mais tempo livre. Esse tempo livre, o importante é eu não deixar esse tempo livre ser morto, né? Então, hoje em dia, particularmente, eu estou estudando uma outra área, estou me capacitando em uma outra área também, mais uma capacitação que eu estou fazendo. E idioma também, estou estudando um outro idioma. Então, eu estou evoluindo, como é que eu posso dizer, em termos de conhecimento, com esse outro trabalho aleatório que eu tenho e que me permite ter essa folga maior. E financeiramente falando, eu acabo conseguindo a mesma coisa do que eu trabalho na minha área, onde eu ia ter um tempo à disposição muito maior. Também ia oferecer para a empresa todo um conhecimento que eu adquiri em vários anos de experiência, em estudos acadêmicos, seja universidade e tudo, por uma remuneração que eu não considero justa. Então, no meu caso, eu tomei a decisão que eu prefiro não trabalhar na minha área por conta disso. Enfim, não é certo, não é errado, cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua opinião, eu respeito e também, obviamente, poxa, é a minha decisão, então eu faço aquilo que eu acho melhor para a minha vida. Então, é por conta disso que eu não trabalho na minha área aqui. E uma coisa também bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. Eu peguei aqui, em relação à taxa de desemprego, né? Portugal tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, está na casa dos 6%, pelo que eu andei pesquisando aqui. Não é alto não, a taxa de desemprego. Mas o que eu observo aqui é que algumas pessoas, ainda no Brasil, têm uma imagem de que quando eu chegar em Portugal, vou bater na porta da primeira loja que tiver lá e já vai ter emprego para mim. Não é bem assim que funciona. Por que eu quero dizer isso para vocês? Quando eu cheguei aqui, eu passei um tempo até conseguir todos os documentos, beleza? Nesse tempo, até ter os documentos básicos que a lei de Portugal exige para que uma pessoa possa ser contratada para trabalhar, nesse tempo ali eu não consegui trabalho. Mesmo na profissão de estafeta, para entregador, eu não consegui trabalho. Porque nesse período as empresas não poderiam me contratar. Elas até poderiam, mas elas podiam sofrer uma fiscalização por parte do CEF, ou caso elas não, como é que eu posso dizer, realizassem todos os procedimentos que a lei exige, elas poderiam ser até punidas como apoio à imigração ilegal. Enfim, é um tema um pouco burocrático, não quero entrar nesse mundo agora. O que eu quero passar para vocês é a minha experiência, que no período, enquanto eu ainda não tinha documento, eu vim com visto, entrei com visto em Portugal, mas só o visto não quer dizer nada.
Então eu precisava dos outros documentos locais para conseguir, enfim, um trabalho. E sim, quando eu tinha todos os documentos, eu consegui trabalho rápido, mas o meu trabalho era entrega de comida, ou seja, eu me cadastrei nas plataformas de entrega de comida e foi bem rápido esse retorno para me aprovarem e eu já consegui trabalhar. Então, ou seja, no período enquanto eu não tinha documento aqui, eu não consegui trabalho. Eu tentei, fui em busca de trabalho, até porque eu já estava encaminhado para ter todos os documentos locais aqui, mas nesse período eu não consegui nada, tá? Então, eu queria deixar claro para vocês aqui um detalhezinho, porque eu percebo que muita gente não sabe disso, então eu queria explicar para vocês um detalhe. A diferença do salário no Brasil e do salário aqui em Portugal, tá? Quando a gente fala aqui salário mínimo, às vezes aparece 823 euros, mas o salário mínimo aqui não é 823, é 705, tá? Mas por que em alguns casos aparece 823 ou 822,50? Porque o que é que eles fazem aqui? O salário das férias e o salário, o 13º salário, tá? Eles dividem por 12, ou seja, 705 dividido por 12 dá 58,75, tá? E eles somam o salário, ou seja, duas vezes os 58,75 mais os 705 dá 822,50. Então, esse é mais ou menos o salário que normalmente é divulgado em algumas vagas quando eu pesquiso e tal, e até quando eu fui pesquisar aqui na internet, apareceu o salário mínimo 823, mas que na verdade é 705, tá? Eu tô deixando claro isso para vocês porque aconteceu comigo. Quando eu fui em busca de um trabalho aqui, lá na minha chegada, quando eu morava na região de Lisboa, vieram me oferecer esse salário, que era um pouco menos, porque o salário mínimo também era um pouco menor, e aí eu perguntei, mas eu ainda tenho as férias, ainda tenho o 13º, e aí a pessoa disse, não, já tá tudo aí. Eu disse, como tá aqui? Então, é só isso e pronto, assim, não tem mais complementos adicionais no ano. E ele disse, não, esse é o salário. Obviamente que ainda tem as deduções, os impostos, né? E aí foi daí que eu entendi um pouco do mecanismo do salário daqui. Enfim, não estou entrando no mérito muito ou pouco, é só para que vocês entendam que existe essa diferença. Para quando vocês olharem o salário, perguntem, olha, mas aí já está incluído as férias e o Natal, não sei como é que eles chamam aqui exatamente, salário de Natal, enfim, é o 13º pra gente. Pergunta se já está incluído ou não, que aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia se tem algum complemento durante o ano ou não, nesse caso, né? Tá? Bom, na minha experiência aqui com alguns colegas portugueses que também cursam o mestrado comigo, eu tenho 3 exemplos, né, que eu queria citar. É o seguinte, são 3 pessoas que têm um nível acadêmico, né, aqui em Portugal, são residentes aqui, são naturais daqui, mas que trabalham em áreas aleatórias. Eu tenho um colega que trabalha no Lava Jato, né, tem um colega que trabalha como motoboy e uma conhecida que trabalha vendendo picolé. E uma vez, separadamente, eu perguntei para eles, olha, mas por que você não busca emprego na sua área e tal? E o que eles me responderam, os 3, em momentos diferentes, obviamente, né? Responderam a mesma coisa. Olha, o salário aqui é muito baixo, então não está valendo a pena. Eu prefiro trabalhar nessas outras coisas aqui que eu tenho mais tempo sobrando, porque eu estou estudando para fazer o doutoramento, que é o doutorado, né? E depois eu vou embora para o estrangeiro. Como eles falam aqui, que é ir para outro país da Europa. Os 3 me responderam a mesma coisa. Então, pegando o gancho, lembra que lá no comecinho eu comentei que eu também não trabalho na minha área, exatamente pelo mesmo motivo, porque na outra, trabalho como motoboy aqui, eu consigo mais tempo para estudar, me capacitar, e o futuro a Deus pertence. Aí eu não sei, daqui a 3, 4, 5 anos o que é que vai acontecer, mas pelo menos eu estou me capacitando e deixando meu currículo cada vez mais gordinho, né? Então o que acontece? Eu sinto que falta, às vezes, um pouco de meritocracia, né? No sentido que é normal, é comum, pelo convívio que eu tive aqui, você encontrar pessoas com mestrado ou até pessoas cursando um doutorado, e essas pessoas não trabalham na área, e enfim, pelo menos esses exemplos, esses poucos exemplos que eu tive aqui, a justificativa é sempre a mesma, questão salarial que eles consideram super baixo, tá? Pegando esse gancho, eu vou
colocar aqui na tela. Isso é um quadro, né, uma tabela, onde mostra os salários mínimos aqui em relação à Europa, né? E como diz aqui o título, o salário mínimo em Portugal entre os 13 mais baixos da União Europeia, né? E aqui fala, olha, Portugal tem um salário de 823 euros, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Não é 823, 705 mais um dozeavos do 13º, um dozeavos das férias, tá? Então, pegando esse gancho aqui, vocês olham aqui para a esquerda, a gente tem os países assim mais conhecidos, como Luxemburgo, Alemanha, Holanda, Bélgica, que agora é Países Baixos, né? A Holanda, França, Irlanda, enfim, Eslovênia, Espanha e tal. Vocês estão vendo aqui para a esquerda, né? E aí eu vou, voltando aqui para mim, eu vou comentar com vocês outro dado interessante. Observe que quando a gente fala em migração, né, a gente sempre acha que só o brasileiro que vai para outros países. Mas, na verdade, o português também tem esse hábito de ir para outros países. Eu tenho uma matéria aqui do Alto Comissariado para as Migrações, tá? Que é um site .gov aqui do acm.gov.pt, tá? Que ele fala o seguinte, eu vou deixar também aqui o link. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. O número de imigrantes portugueses supera os 2 milhões, o que significa que mais de 20% dos portugueses vive fora do país. Ou seja, ele está dizendo aqui que praticamente 20% dos portugueses não moram em Portugal, ou seja, nasceram aqui e vazaram, foram para outros países, tá? E nesse mesmo site fala aqui o seguinte, predominam entre os portugueses imigrantes os indivíduos com baixa qualificação, escolaridade, embora se observe um crescimento da proporção dos mais qualificados. Significa o quê? Que a maioria são pessoas com pouca qualificação, mas que também as pessoas bem qualificadas também estão indo embora. Aí, aproveitando isso, eu vou citar aqui uma notícia da Ordem dos Enfermeiros de Portugal, tá? Aqui nessa notícia está dizendo o seguinte, ó, mais de 1.000 enfermeiros pedem para emigrar em ano de pandemia, ou seja, no pico da pandemia, mais de 1.000 enfermeiros pediram para ir embora. Foi em 2021. Aqui tem outro comentário dentro desse site, é o seguinte, esses enfermeiros juntam-se aos mais de 20.000 que já encontram-se fora de Portugal, tá? E também aproveitando, ele diz o seguinte, isso aqui é palavras da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Ela fala o seguinte, este é um número muito preocupante, que mostra que alguma coisa tem que mudar rapidamente em Portugal, ou corremos o risco de, muito em breve, não haver enfermeiros disponíveis, tá? Pegando aqui agora médicos, aqui também do rtp.pt, mais de 400 médicos portugueses emigraram em 2019, ou seja, os médicos também estão indo embora, que liga aquela matéria que eu li para vocês agora há pouco, que é do acm.gov.pt, que fala que também os mais qualificados estão saindo de Portugal, tá? Onde eu quero chegar, quando eu mostro essas notícias para vocês, pessoal, é o seguinte, não existe lugar perfeito. Não existe, você vem aqui para Portugal, não é que tudo é perfeito, não é que você vai para a Suíça, tudo é perfeito. Não existe lugar perfeito. Tá? Tudo depende da sua prioridade. O que é prioridade para você? Um exemplo, a minha prioridade é segurança. Beleza, Portugal é um país que vai lhe atender sim, é um país seguro. Com exceção, na minha experiência, por exemplo, que foi terrível na região de Lisboa. Não me senti seguro lá em momento algum. Aqui no interior, em Castelo Branco, eu me sinto 100% seguro. Gosto muito aqui da segurança e me sinto super bem aqui. Mas se não fosse, se aqui também não fosse seguro, se eu não me sentisse seguro aqui, eu tinha de ir embora, porque a minha prioridade é segurança, tá? Então você tem que entender qual é a sua prioridade. Então, por exemplo, a minha prioridade é dinheiro, eu quero juntar dinheiro, quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro, e aqui no Brasil eu não estou conseguindo. Então, se você pensa assim, será que realmente Portugal seria a sua prioridade? Você tem que entender que o país que você precisa ir tem que ser um país economicamente muito forte. Então você tem que se adaptar também ao país. Aquele país ali fala tal idioma, então você já tem que começar desde cedo a estudar aquele idioma. Você tem que entender quais requisitos necessários para uma pessoa obter um visto ou para a pessoa
se qualificar profissionalmente naquele determinado país. Então você tem que entender isso. Eu estou comentando porque muita gente vem comentar, mas em Portugal como é que é a questão financeira aí? Você consegue juntar dinheiro, sobra dinheiro e tal. E quando eu falo a minha realidade, algumas pessoas que eu até já escolhi um monte de comentário aqui já, mas tá reclamando de barriga cheia. Até teve uma pessoa que pela escrita, eu acho que era português, volta lá pro Brasil então, já que aqui não é bom. Cara, não é assim que funciona. É o que eu sempre falo, eu não estou pedindo favor a ninguém, eu invisto no país, eu estou legalizado, eu não tenho nada. Eu tenho direito a ter uma opinião. Algumas pessoas acabam não entendendo bem quando a gente comenta alguma coisa. Por quê? Não quer dizer que aqui é ruim, só que nem tudo é perfeito. Como, por exemplo, sei lá, se eu fosse lá para Dinamarca, por exemplo, talvez eu fizesse algum comentário, ou as pessoas comentassem, o frio aqui é muito intenso, poxa, pouco sol. Não é porque tem pouco sol, o frio é muito intenso que eu não gosto dali. Tá entendendo? Então, assim, aqui, quando o aspecto é financeiro, salarial, eu, particularmente, não é um fator que eu acho tão positivo. Mas não quer dizer que eu não gosto daqui. Eu gosto daqui, eu moro aqui. Minha família tá bem aqui, tá? Então, o que eu vejo aqui, um fenômeno muito comum, é realmente as pessoas vêm para cá, no começo tem bastante trabalho, tem bastante dificuldade com vários requisitos, vários quesitos, e depois, ou quando pegam a nacionalidade, ou quando aprendem alguma profissão, algo desse tipo, elas vão embora de Portugal, porque elas acabam procurando um país onde financeiramente seja mais forte. Também encontro muitos portugueses, como já comentei no decorrer desse vídeo, que também tem essa pretensão de se qualificar mais ainda e depois ir para outro país dentro da União Europeia, tá? Vamos lá. Continuando aqui em relação aos impostos, né? Dentro da minha realidade, como é que funciona? É uma carga tributária que eu considero bem pesada. Por quê? Eu trabalho como estafeto, sou profissional independente, eu não tenho outro trabalho. Sendo assim, eu acabo pagando 3 impostos de tudo aquilo que eu ganho. Então eu pago o IRS, pago o IVA e pago a Segurança Social. Só de IRS eu pago 11,5%, IVA 23%, a Segurança Social não sei exatamente quanto é que eu pago. Eu não entendi muito bem o cálculo até hoje. Mas juntando os três dá na casa aí dos 45%, 47%. É isso mesmo, 47% do que eu ganho não fica comigo. Então, isso vai levar até o próximo ponto, até o próximo tópico, né? Então, o que é que acontece? No meu caso, como profissional independente, se você é funcionário da empresa, seus impostos são outros, tá? Então, não vamos misturar uma coisa com a outra aqui. Então, no meu caso, como profissional independente, eu tenho mais ou menos aí quase que 50%, arredondando, tá? Que são de impostos que eu tenho que pagar aqui para o governo, tá? Então, esse ponto leva ao próximo, que é custo de vida. Então, onde eu quero chegar? Se aqui eu realmente tivesse uma renda familiar de apenas 600 e poucos euros, ou vamos lá, vamos botar 1.000 euros, vamos botar um pouco mais aí, um pouco acima da média, 1.000 euros aqui, teoricamente eu iria ficar com 500, 550 euros por mês. E esses 550 euros eu não consigo sobreviver aqui, porque 250 eu pago de aluguel, uns 400 eu pago de feira. Opa, acabou o dinheiro. Tem um vídeo falando sobre o meu custo de vida aqui, que está no canal, dá uma olhada lá que eu estou explicando quanto que eu gasto por mês. Então, se eu realmente tivesse apenas a renda familiar de aproximadamente 1.000 euros aqui, 1.000 euros, que já é um salário acima do normalzão assim que você vê no dia a dia, eu teria apenas nas minhas mãos mais ou menos uns 550 euros, que não seria suficiente para sobreviver, porque eu só ia pagar aluguel e acabar o dinheiro para a feira. E depois a luz, a internet, a água, enfim, todas as outras contas, gás, que você tem que pagar, tá? Então, moral da história desse vídeo de hoje. Pessoal, a vida não é um conto de fadas, a vida não é tudo bonitinho, não é tudo perfeitinho.
mas cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo na vida. Então, da mesma forma que vocês têm, nós também temos, nós temos um motivo para estar aqui. A vida não é fácil, então vocês vão encontrar várias barreiras, várias dificuldades, como nós encontramos aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, um erro nosso muito grande aqui, antes de vir para cá, era quando a gente assistia vídeos do YouTube, que é o que vocês estão fazendo agora, a gente não parava para ter uma visão crítica daquilo ali. E a gente assistia situações como, o salário mínimo é tanto, eu faço tanto por dia, como assistia um vídeo na época dizendo que o cara, trabalhando na Uber Eats ou era na Globo, fazia um salário mínimo por semana. Caramba, que vídeo lindo. E eu ficava, caramba, um salário mínimo por semana tá ótimo esse valor. São 4 salários mínimos por mês. Então, não é bem assim que funciona. Na prática não é assim. Ele não vai colocar esse dinheiro no bolso e nem ele faz um salário mínimo por semana. Ninguém faz isso. Então, na prática, isso é completamente diferente. Ninguém faz isso como Uber Eats. E mesmo assim, a realidade de hoje é diferente da realidade de amanhã. Então, analisem bem, pesquisem bem, tenham uma visão crítica das coisas, porque nem tudo é bonitinho, nem tudo é bem desenhadozinho, como infelizmente algumas pessoas acabam passando. Beleza? Então, voltando ao foco do nosso canal, espero ter passado para vocês de forma clara, mais ou menos aí, por que eu não trabalho na minha área, eu não busco emprego na minha área, a questão salarial, o que é que acontece com o salário aqui, também a questão dos impostos, quanto eu acabo pagando de imposto e por que se eu fosse ganhar aqui aproximadamente 1.000 euros, 700 euros, 800 euros, eu já tinha que ter voltado para o Brasil, porque eu não consigo me manter aqui apenas com esse valor, porque deduzindo os impostos, vai sobrar nem para pagar o aluguel e a feira praticamente. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bem-aja!